Bom dia, como vocês estão? Vamos continuar a estudar a palavra de Deus. E neste momento vamos ler Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Até o versículo 5 eu li. Na última hora, eu disse sobre a criação de Deus. Deus criou a luz no primeiro dia. E também Deus criou o firmamento no segundo dia. E no terceiro dia, Deus começou a trabalhar na terra, porque a terra estava embaixo das águas do mar. Mas Deus mandou à terra: faça-se porção seca. Milagrosamente a terra apareceu. E naquele momento Deus separou as águas como o mar e depois a terra, que pode produzir as plantas, as árvores. E também Deus mandou à terra: produza ervas que tenham frutos e também sementes. E as árvores puderam ter frutos segundo a sua espécie. Então Deus queria tanto trabalhar no nosso coração, no nosso interior. Quando começa o trabalho de Deus na nossa vida? Depois de descobrir o nosso espírito. Então, depois de receber a salvação, Deus nos dá o Espírito Santo do Senhor. É o mesmo que dizer renascer. Deus inicia o trabalho em nós. Deus fala: o justo viverá pela fé. Antes de ser justo, sendo pecador, não pode ter nenhum fruto para agradar o Senhor. Mas depois que recebe a salvação, pode ter muitos frutos para agradar o Senhor. Depois de renascer, pode ter frutos que agradam ao Senhor. Nós podemos ver que no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Através do sistema solar, pode funcionar o dia, porque quando a Terra gira, quando faz a rotação, através da rotação chega cada dia 24 horas. E também, por meio da Lua, nós podemos ver que os mares podem entrar, recuar e avançar. E através disso nós podemos ver que Deus está preservando o mar, a limpeza do mar. E Deus utiliza as estrelas para que nós possamos ver o seu milagre. Porque os cientistas dizem que a velocidade da luz corre 300 em um segundo corre 300 mil quilômetros. Então, calculando isso, desde o Sol até o planeta, leva mais ou menos 8 minutos e 15 segundos. É muito longe, mas através da velocidade da luz, em pouco tempo ele pode chegar. E todas as estrelas que nós vemos na noite, essa estrela nasceu há muito tempo. E pela velocidade de luz, mais ou menos como uns 1 milhão de anos. Então, é muito longe, mas
A sua luz passa milhões de anos e passa nessa noite nós podemos ver. Então, está preservando. Durante muitos anos, a luz está sendo preservada. Então, o universo é muito grande. Não pode medir desde leste a oeste, do sul até norte. Por isso, nós podemos imaginar, o nosso Deus é grandioso, poderoso. Deus é tão poderoso que tem a capacidade de mostrar o seu poder eternal. Nós também podemos ver no quinto dia, Deus criou as aves e também os peixes, os que podem nascer segunda vez, porque no começo nascem pelo ovo e depois do ovo eles podem mostrar a sua forma. Então os peixes também podem nadar no mar. E no sexto dia, Deus criou os animais. E no último tempo, Deus criou o ser humano. Mas antes de criar Adão, Deus estava falando assim. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus. Deus tinha esse plano para que o ser humano pudesse conduzir os animais, as plantas e os animais do mar, como se fosse um dono. Esse é o grande amor que Deus entregou ao ser humano, que entregou a Adão. E também, como explica, Deus utilizou o pó da terra para formar o corpo de Adão. E em Gênesis capítulo 2, no versículo 7... Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a imagem de Deus é o Espírito. Maravilhosamente, segundo a palavra de Deus, aqui sai o coração do nosso Deus. Então, vamos procurar Gênesis capítulo 6. No versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui fala isso, não é? No seu coração, lhe pesou no coração. Então, nós estamos utilizando esse vocabulário, coração. O coração, o órgão coração. Esse órgão que bombeia constantemente o sangue para circular o sangue, para manter a vida. Mas o nosso Deus não tem esse órgão, coração. O nosso Deus nunca foi formado pelo pó da terra, mas Deus, Ele mesmo existia desde o princípio e Deus tem o Espírito. Então, o Espírito acompanha o coração. Satanás também tinha o coração. Vamos buscar Isaías capítulo 14, diz assim, Isaías 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu.
Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Significa que entre os anjos tinha esse coração. Por isso, eu posso dizer que esse coração é diferente do coração que falamos, o órgão coração. Na Coreia do Sul, utilizam palavras diferentes para chamar esses dois, porque o órgão coração chamamos de 심장. 심장 é o órgão. Mas o coração que nós temos, o coração invisível, esse coração espiritual se chama 마음. Então, em coreano, são palavras diferentes. Mas, na América do Sul, no espanhol, a palavra é a mesma. Mas, de acordo com a palavra de Deus, doeu o coração de Deus ao ver a maldade dos homens. Nós podemos ver que Deus colocou no corpo o alimento da vida, formado com o espírito e a alma. Por meio do espírito, nós podemos sentir a existência da alma e do espírito. Por meio da consciência, nós podemos sentir isso. As pessoas utilizam a consciência para se acusarem quando cometem alguma coisa. Por meio da sua consciência, eles se sentem condenados, se sentem mal. Por exemplo, bateu e alguém bateu no seu amigo. No começo ele ficou bem irritado, mas depois de ver a situação desse seu amigo que está derramando sangue, está com dores, então ele se sente muito mal. A sua consciência lhe condena. O mesmo com nós. Nós temos esse coração para sentir um sentimento bom ou ruim. Por exemplo, o amor. Onde funciona o amor? Ele funciona no nosso coração. Quando nós vemos os nossos pais, nós honramos, nós queremos ajudar. Os pais também querem ajudar os filhos quando tem alguma falta, quando pedem algumas coisas. Então, o coração dos pais quer ajudar os filhos. E também os avós, que têm os seus netos. Então, os nossos companheiros também que têm neto, eles sempre olham a foto do neto no celular e dão risada e falam, que bom, bonitinho. Significa que está trabalhando o amor. Também tem o ressentimento, quando alguém irrita alguém, não tem força, não tem ânimo. Então, aquele coração sente essa dor. Também perde ânimo, ganha ânimo também. Quando ganha ânimo, a pessoa sente, eu quero jogar, eu quero cantar, eu quero pregar. Então, tendo ânimo, as pessoas podem realizar algo. Então, o coração é como se fosse um vaso que guarda algo invisível. Tudo é invisível. E também o nosso coração funciona coisas boas e coisas más. Quando Deus criou o homem, ele utilizou 2 materiais. Um é o pó da terra e o outro é o sopro de vida. Por isso, um dia ele se divide. Os que utilizam material invisível, isso existe para sempre. Ou seja, não vai desaparecer, mas ele vai existir eternamente. Então, Satanás, quando ele foi rebelde contra o nosso Deus, ele disse, eu sei a semelhança de Deus, quero ser a imagem e semelhança de Deus. Então, ele tendo esse orgulho, Deus o rejeitou.
e preparou o cárcere espiritual para ele, que chamamos de inferno. Então, por que as pessoas estão indo para o inferno? Por aceitar o desejo de Satanás. Satanás não deixou o seu orgulho de querer ser como nosso Deus, mas ele quis entregar o seu projeto para o coração do ser humano, ou seja, para destruir a vida dos seres humanos. Deus estava preparando o jardim para ele, que dava muitos frutos. E também no meio do jardim, Deus preparou 2 árvores. Uma é a árvore da vida e a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus somente mandou Adão não coma dessa árvore, que é do conhecimento do bem e do mal. Não é necessário saber o que é bem e o que é mal, porque no mundo de Deus tudo é bom. Então, quando Deus criou Adão, ele não encontrou ajuda de outra pessoa. Deus fez Adão, depois fez ele dormir profundamente, tirou uma da costela, fechou sua carne, depois fez outra mulher, que é a Eva. Então, Adão e Eva ficaram no jardim do Éden. Por um momento eles estavam felizes. Mas em Gênesis capítulo 3, fala que Satanás entrou no corpo da serpente, porque a serpente era mais sagaz. Satanás utiliza os animais que são mais astutos, mais sagazes. E Satanás procura essas pessoas astutas, sagazes, porque as pessoas que confiam em si mesmo, que confiam no seu pensamento, eles são astutos e serão utilizados por Satanás. Então, nós temos que pensar que o nosso pensamento não é tão bom, não é exato. Por isso, temos que praticar a rejeitar o nosso pensamento e aceitar a palavra de Deus. Então, quando Satanás entrou, a serpente foi para perto da mulher e disse: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Satanás é muito sábio. Ele pode tentar o coração do ser humano. Tal pessoa acredita na palavra ou não? Ele consegue distinguir facilmente isso. Então, Eva estava equivocada, porque ela estava misturando com o seu próprio pensamento, misturando a palavra de Deus com o seu próprio pensamento. A palavra de Deus, como que fala? Versículo 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nunca ele disse para não tocar. Significa que podia tocar, pegar, tocar, ficar perto desse fruto, mas não deveria comer. Também, não eram todas as árvores ali do meio, somente uma. Podiam comer o fruto da vida, mas não comeu do fruto da vida e queria comer desse outro fruto. Então, como Satanás respondeu à mulher? Diz assim, no versículo 4. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. No nosso coração, não pode aceitar duas palavras diferentes. Por exemplo, eu vou morrer. Ah, eu não vou morrer. Como posso acreditar nisso, nessas duas coisas junto? Não, nós não podemos crer nessas duas coisas juntas. Essas são palavras opostas. Tem que escolher. Vou morrer ou não vou morrer? Mesmo confiando na palavra do Senhor, depois, quando aceita a palavra de Satanás, eu não vou morrer. Então, para aceitar a palavra de Satanás, certamente tem que rejeitar a palavra de Deus. Isso é o pecado. Desconfiar da palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus. Por quê? Deus era o dono. Deus é o dono da nossa vida. Ele criou Adão e Eva. Deus preparou o jardim do Éden e também o universo, este planeta. Entregou como um presente. Mas Eva não guardou exatamente a palavra de Deus no seu coração. Mas ela fala no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Me chama muito a atenção essa palavra. Sereis conhecidos. E como Deus. Como Deus. Então, entre os homens tem o pecado. Contamos o pecado que cometem. Homicídio, adultério, roubo e etc. Mas as pessoas não se dão conta que ser igual a Deus é pecado. O quê? Não, eles não podem sentir. Por isso, eu tô vendo isso. Muitas vezes, quando eu prego, Satanás queria ser igual a Deus. Por isso, Deus preparou o inferno para colocá-lo lá. Porque o inferno é como um lago de enxofre que não se apaga eternamente. Quando entram nesse lago de enxofre, não pode receber a salvação. E também não podem sair dali eternamente. Porque Deus, vendo o pecado de Satanás, significa que Deus estava dando conta que o pecado de Satanás queria ser igual ao Criador. Esse pecado é grave diante de Deus. Esse coração passou para Eva e depois de Eva passou para o coração de Adão. Mas, quando eu estava pregando sobre isso, o pecado de Satanás, mas entre todos os seres humanos, ninguém pode ficar contra Satanás. Como pode fazer isso? Como pode ter esse coração tão absurdo? Não, Satanás, seu maldito. Não, somente as pessoas quietas escutavam. É verdade. Alguém queria ser igual a Deus? Tem que entrar no inferno. Significa que, para Deus, esse pecado é maior que homicídio, adultério, mas as pessoas não têm esse sentido, não têm esse sentimento para calcular como um pecado maior. Então, escutando essa palavra, o coração da Eva aceitou a palavra de Satanás. E no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Não era boa, porque mesmo crendo na palavra de Deus, como ele disse, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Então, quando comer, vai morrer. Por exemplo, sempre preparam água para eu tomar. Então, se alguém coloca veneno e depois me mostra, olha,
quando tomar essa água, você vai morrer. E depois me fala isso, então eu jamais tomarei essa água. Por quê? Eu creio que quando eu tomar essa água, eu vou morrer. Então, por que eu tenho que tomar? Mesmo que eu tenha sede, eu jamais vou tomar isso. Por quê? Vou morrer. Eu não quero morrer. Então, antes de aceitar a palavra de Satanás, Eva, quando viu a árvore, era perigosa. Ela sabia que era perigosa. Eu não posso comer porque morrerei. Mas esse pensamento mudou. Era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Para dar entendimento significa ela podia sentir que ela não tinha sabedoria. Deus o que? Fez ela tonta, burra? Não, Adão era muito inteligente. Ele deu o nome de todos os animais. Ele pôde chamar todos, cachorro, gato, pomba, crocodilo, etc, etc. Tudo saía da mente de Adão, porque ele era sábio. E também Deus criou a Eva da mesma qualidade. Mas, quando ela aceitou a palavra de Satanás, ela estava trocando o seu pensamento e seu sentimento também. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que engraçado, né? No versículo 6 fala que ela comeu e deu fruto para o seu marido, e ele comeu. Não sai nada, nenhuma outra palavra. Pelo menos, sendo Adão, como ele foi criado por Deus, ele recebeu esse poder grande para dominar o mundo. Tendo essa gratidão para o Senhor, ele tinha que perguntar: Senhor, Jesus, Deus, eu estou curioso porque a minha esposa não está morta. Quando eu vejo ela, não está morta. O Senhor disse que no dia que comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente vai morrer, mas ela não morreu. O que aconteceu? Você mentiu para mim ou não? Se ele tivesse perguntado para o Senhor, então nosso Deus responderia: não, ela está morta. Aparentemente está viva, mas ela está morta, porque o seu espírito se separou de mim. Então ali chegou a sentença de morte. Certamente teria que entrar no inferno. Deus diria claramente assim, mas ele somente comeu? Somente comeu. Então Deus estava observando Adão e Eva, que comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento se tornaram escravos de Satanás. Deus estava buscando eles, no versículo 9. E chamando o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? Deus, será que ele não sabia onde eles estavam? Eles sabiam que eles estavam atrás da árvore, escondidos, com medo. Mas por que Deus disse: onde estás? Ele não estava falando somente do corpo, o físico, mas também o seu espírito, onde estava. Por que se separou de mim? Por que rejeitou a minha palavra? Por que está aceitando a palavra de Satanás, que é o meu inimigo? Então, Deus estava perguntando: onde estás? Deus está falando para nós também: onde estás? Onde está o seu coração? Está junto com Satanás ou está junto com o meu coração? Então, Adão respondeu, como ele disse, no versículo 10, ele respondeu:
Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. No versículo 11, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Significa que Deus estava perguntando: quem te fez saber que estavas nu? Porque quando ele estava lá no jardim do Éden, Deus, Adão e Eva, eles três, nada podia saber, nem podia acusar. Por que estás nu? Ah, por que está andando assim? Por que não coloca roupa? Ninguém falava isso. Por isso, nunca ele aceitou isso como uma vergonha. Mas depois que a palavra de Satanás entrou, depois que entrou o pecado, depois que começou o pecado no coração de Adão, ele se sentiu diferente, tinha um sentimento diferente. E também Satanás estava enganando constantemente eles. E tinha esse problema. Ah, eu estou nu. Ah, Senhor, eu tenho vergonha. Desde esse momento, ele aceitou pouco a pouco a palavra de Satanás. Então, nós podemos ver aqui essa palavra, Efésios capítulo 2. Efésios 2, no versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui sai um espírito maligno que se chama espírito de Satanás, que chama aqui príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Significa que Satanás pode trabalhar neles. Então, quando eles aceitaram, Adão e Eva aceitaram a palavra de Satanás, ele tinha esse direito de trabalhar neles, porque já que obedeceram a palavra de Satanás. Então, sendo escravos de Satanás, ele domina, controla o quê? Os nossos pensamentos. E também não aparece na Bíblia a vontade de Satanás, somente aparece a vontade da carne. Ou seja, tem dois tipos de vontades na Bíblia. A vontade de Deus e outra, a vontade da carne. Significa que não aparece a vontade de Satanás. Sim, existe somente a vontade da carne. Então, quando a pessoa está vivendo com a sua vontade, com o seu desejo, automaticamente, por natureza, ele está sendo filhos da ira. Filhos da ira, eles devem receber o castigo eterno de Deus. Significa que Satanás está mentindo para as pessoas, para que vivam pela sua vontade, com o seu desejo, para que sigam o seu pensamento. Então, para crer em Deus, primeiro tem que descobrir que o meu pensamento, a minha vontade, a vontade da carne, não me ajudou, mas sim me faz fracassar. Por isso, a vida de Pedro, que está em Lucas, no capítulo 5, toda noite estava se esforçando para pescar, mas ele não pôde pescar nada naquela noite. Então, como estaria o coração de Pedro naquele momento? Estava muito aflito. Ele dizia que não tinha força para lançar a rede mais uma vez. Somente estava chegando o tempo de limpar a sua rede para voltar à sua casa.
Mas, de repente, apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo e pedia para que ele pudesse subir no barco de Pedro. E logo ele começou a pregar a palavra. Então, Jesus pôde dar conta que Pedro estava absorvendo a sua palavra. Se ele tivesse ganhado muitos peixes, pescado bastante naquela noite, creio que Pedro estaria cheio de alegria, felicidade pelo seu trabalho. E assim, Jesus Cristo, mesmo querendo subir em seu barco, se Jesus quisesse subir no barco, não, Senhor, me desculpa, mas é que agora eu tenho que levar esses peixes para vender no mercado, porque se eu deixo ele aqui por mais tempo, eles vão apodrecer. Então, por favor, me permita ir agora. Então, ele perderia essa oportunidade de encontrar Jesus. Mas o fracasso é muito bom para a vida. Porque as pessoas, quando encontram com o fracasso, podem pensar de outra maneira. Quando seu coração estava vazio, quando ele não escutava a palavra de Jesus Cristo, aí também Jesus pôde sentir que ele estava absorvendo a palavra de Deus. Por isso ele falou: Pedro, vai mais fundo, mais dentro, e jogue a rede. Então Pedro respondeu: Senhor, toda noite, eu me esforcei para pescar, mas não pude pescar nada, não peguei nada. Mas pela tua palavra eu lançarei. Quando ele foi lançando a rede, ele pôde pegar muitos peixes. A partir daquele momento, ele pensou: quem é ele que me mandou para que eu vá mais profundo? Durante toda a noite ele se esforçava, ele estava confirmando: onde o peixe está, onde ele está escondido? Mas eu não encontrei. Mas quem é ele que sabe muito bem onde estavam os peixes? Essa não é uma pessoa comum, mas ele é o Senhor. Então, quando ele voltou a Jesus, ele se ajoelhou e disse: Senhor, por favor, aparta-te de mim, porque sou pecador. Então, ele descobriu o milagre de Deus, mas ele também viu a sua pessoa. Qual foi o seu pecado? Sem Deus, sem Jesus, a sua vida, ele era dono de si mesmo. Então, nós temos que saber, existe o Criador, existe o dono da nossa vida, que é Deus e Jesus Cristo. Então, Jesus como que disse? Siga-me, eu te farei pescador de homens. E ele foi. Significa que, mesmo ele fracassando, quando encontrou com Jesus Cristo, ele pôde seguir Jesus Cristo. Isso é muito importante. Passando 3 anos, Pedro estava seguindo Jesus, mas um dia ele escutou uma palavra. Disseram que Jesus lhe disse: eu vou subir a Jerusalém e eu morrerei na Páscoa. E depois que eu morrer, eu vou ressuscitar depois de 3 dias. E depois eu vou esperar na Galileia. Mesmo escutando essa palavra, Pedro estava com raiva de Jesus. E ele falava: não, Senhor, não morra. Por quê? Ele pensava que Jesus vai ser como o rei de Israel. Imagine, se Jesus fosse o rei de Israel, o que vai acontecer na vida dos discípulos de Jesus? Acho que seria como uns ministros, não é? Ministro da Justiça, ministro da Educação. E também não seria necessário procurar ou preparar alimento, porque Jesus somente podia orar ao Senhor, 5 pães de cevada e multiplica.
Então, tendo esse Senhor que tem esse tão grande poder e tem essa capacidade para sustentar toda a vida dos povos, seria muito bom. Mas foi totalmente diferente do que ele esperava. Ele falou, vou subir para Jerusalém e depois de alguns dias eu vou morrer. Depois que eu morrer, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar. E depois eu vou esperar na Galileia. E assim, enquanto estavam fazendo a última ceia, naquele momento, comendo o pão, ele disse, um de vocês vai me vender. Então, eles falavam, eu? Sou eu? Eu? E naquele momento, Judas Iscariotes perguntou, sou eu? Sim, tu que o falas. Então, Pedro estava escutando essa palavra e também escutou mais uma palavra, eu vou morrer. E também, Deus vai Ferir o pastor. Então o Senhor nos abandonará. Naquele momento, Pedro falou, não, Senhor, eu morrerei contigo. Não, eu o seguirei. Como que eles falavam? E como que ele falou? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele estava pensando, não, eu te seguirei até morrer. Mas naquela noite, Jesus foi pego para receber o juízo e ali também ali no pátio estavam as mulheres, elas se aproximaram de Pedro e perguntaram, Pedro, você é um dos companheiros de Jesus, não é? E ele disse, não, eu não conheço. Aí depois foi para outro lado, fugiu. Mas outra pessoa perguntou, Pedro, eu vi que você estava lá conduzindo, lá quando Jesus fez o milagre de multiplicar os pães, você repartiu na primeira fileira lá, não é verdade? Não, eu não conheço esse homem maldito. Aí ele foi para outro lado, mas outra pessoa também perguntou, dá para perceber pela sua pronúncia, pela sua palavra, você veio lá da Galileia, não é assim? Não, na verdade é que eu não conheço esse homem. Então, ele negou 3 vezes. E naquele momento, surgiu o canto do galo. Cocoricó, cocoricó. E ele, naquele momento, se lembrou da palavra de Jesus. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. E naquele momento ele lembrou da palavra de Jesus. Meu sentimento. Aquilo que eu sentia estava errado. O meu pensamento estava errado. Mesmo que era totalmente errado, porque durante muitos anos eu confiei no meu pensamento. Então, naquele momento, caiu todo o seu coração e o seu pensamento. Por isso, ele não podia mais seguir sendo um discípulo de Jesus. Chegando à desesperança, ele foi para Galileia para ser igual como ele era antes, um pescador de peixes. E também seus companheiros também foram, mas Jesus estava esperando eles. E depois ele foi para ele, Simão, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Simão, Pedro, me ama mais que outros? Sim, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Naquela terceira vez que Jesus falou, perguntou, filho de Jonas, me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Significa que no coração de Pedro, um lado do seu coração
tinha esse sentimento errado. Ah, como eu posso dizer que amo a Jesus? Eu neguei ele 3 vezes. Mas o outro coração dele, sim, Senhor. Mesmo que eu cometi isso, mesmo que eu tenha errado contra o Senhor, a verdade é que eu te amo. É muito importante quando Deus busca as pessoas com o coração quebrantado. Deus busca as pessoas que absorvem a palavra do Senhor. Também vamos ver aqui, voltar para Gênesis capítulo 3. Deus estava julgando a serpente, descobrindo exatamente essa palavra. No versículo 13, fala: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, agora, tá sabendo, a mulher sabe. Que era uma enganação, era uma mentira. Não podia ser como Deus, mas me enganou. Mas Deus fez descobrir uma coisa muito curiosa, é que descobrindo o coração de Eva, para que ela saiba sobre Satanás. Satanás não era uma coisa verdadeira, não era verdadeiro o que ele falava, mas ele estava mentindo. Ele também engana as pessoas. Então, diretamente Deus julgou a serpente, como diz no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É muito importante aqui, porque a primeira vez Deus mostrou sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque neste versículo 15 aparece: a semente da mulher, descendência da mulher. Jesus Cristo nasceu pela mulher. Todos os homens nasceram pelo pai e a mãe, ou seja, homem e mulher. Eles se juntaram e nasceram o filho. Mas nascido de mulher significa que Jesus nasceu por meio do Espírito Santo do Senhor. Ele somente utilizou o ventre de uma mulher que se chamava Maria. Então, Deus estava mostrando o Evangelho na presença de Adão e Eva. Porque aqui a semente... Aqui fala, vai ferir o calcanhar. Ou seja, Satanás aparentemente crucificou Jesus. Aparentemente já matou o Salvador. Por isso... Mas, depois de morrer, depois de 3 dias, Jesus fala aqui, feriu a cabeça. Então, o pecado, acabou todo o pecado. Então, para que todos os homens deste mundo tenham a liberdade pela fé. Isso que chamamos de salvação. Por isso, o nosso Deus só tem esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus virá pela semente da mulher. Jesus vai vencer a morte. Então vejamos aqui na palavra Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, no versículo 19.
Versículo 19 diz assim: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nesta palavra, está explicando sobre o Evangelho. É muito simples. Através da desobediência de um homem, quem é? Adão. Através do pecado de Adão, automaticamente todos os homens do mundo se tornaram pecadores. E também fala, assim também, dessa mesma maneira, desse mesmo modo, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é justo? Aquele que aceita o sangue de Jesus Cristo, o que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, aquele que recebe o perdão dos pecados por crer no sangue de Jesus Cristo. Por isso, tem essa maneira de se tornar justo. Deus nos dá essa oportunidade para receber a salvação, para receber a bênção de Deus, para ter a verdadeira fé. E também podemos escutar o Evangelho pela palavra de Deus. Muito obrigado. Até aqui nós terminamos.